Bom dia! Hoje é terça-feira, 5 de dezembro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje recebemos o vice-presidente da Câmara de Vereadores de Santos, Fabrício Cardoso. Fabrício, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia. Bom dia, Nathalie, bom dia, Júnior, bom dia a todos que estão nos assistindo aí no Bom Dia Baixada. E também o vice-presidente do PSL, Júnior Bozella. Júnior, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia. Obrigado, bom dia a você, Nathalie, o vereador Fabrício, grande vereador da cidade de Santos. Cumprimentar aí mais uma vez todos os telespectadores e agradecer aí a oportunidade. Nós é que agradecemos. E a partir de agora, você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, Bom Dia Baixada, onde já estamos simultaneamente ao vivo. Júnior, esse ano você esteve à frente da presidência do Estado da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. Que balanço que você pode fazer desse teu período? Olha, Nathalie, acho que foi um momento importante aí na nossa trajetória política. Eu já vivi algumas experiências dentro do poder público, né? Eu fui secretário antes de me eleger vereador na cidade de São Vicente, enfim, tive essa experiência dentro do Poder Executivo Municipal. E aí fui eleito vereador na cidade, assumi o mandato em 2013, cumpri essa trajetória. No meio do caminho aí eu fui candidato a deputado estadual, fiquei na suplência, na deputação estadual, e depois disputei a prefeitura agora, no ano de 2016, e essa ida ao governo federal foi mais um momento importante aí nessa minha curta, porém intensa trajetória política. A FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde, que tem aí uma responsabilidade muito grande, é o braço executivo do Ministério da Saúde, uma das principais autarquias do governo federal e que envolve tudo que tange aí as questões do saneamento básico, né? A porta de entrada de saúde, né, na vida das pessoas. Então, a gente quando se debruçou, assim como sempre, em todas as atividades que eu exerci na minha vida pública, eu entrei muito de cabeça, numa intensidade muito grande e vivi algumas experiências importantes em todo o estado de São Paulo, municípios carentes, né, que necessitam aí de tratamento de esgoto sanitário, de água. Né? Exatamente. Então, uma série de convênios antigos que a gente se deparou lá na FUNASA, convênios que estavam praticamente perdidos em cidades como Dracena, Cordeirópolis, enfim. Eu viajei o estado inteiro, fui até o Pontal do Paranapanema, enfim, criei programas importantes como o Pé na Estrada, FUNASA itinerante, e a cada real que se investe em saneamento, você economiza R$4 de custeio na saúde. Sim, então, é importante a prevenção com relação a doenças, a saúde ambiental, é dignidade de vida, exatamente. Então, foi uma experiência muito importante, né, que a gente acabou aí acumulando na nossa trajetória. Eu acho que isso é muito válido, porque a gestão, né, que se impõe dentro do órgão público, ela é fundamental para que você realmente melhore a qualidade de vida das pessoas. E convênios, obras, enfim, uma vez elas concluídas, entregues dentro do prazo, além de você diminuir o impacto, né, do custeio da máquina, enfim, você diminuir, né, essa questão do gasto exacerbado que existe no poder público, você leva uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Então esse foi o grande desafio que a gente encontrou, que foi realmente convênios da ordem de R$10 milhões, 11 milhões, 12 milhões, né, dessas obras que fizeram a diferença aí na vida da população. Então, foi muito bom, foi uma experiência importante que a gente teve aí durante esse ano. Eu tive que agora cumprir uma nova jornada dentro da minha trajetória, mas com certeza aquilo que a gente vivenciou, que a gente aprendeu, valeu muito. Os prefeitos que lá estiveram comigo, acho que eu atendi quase 50% dos prefeitos do estado de São Paulo, ora na FUNASA, lá na capital, recebendo, atendendo uma agenda muito intensa. Eles, né? E hora ainda tem eles. Eu sempre falo muito isso, né, da importância do gestor, do homem público sair da zona de conforto, né, e realmente ir ao encontro, né, da realidade, do dia a dia das pessoas, descobrir, né, quais são os grandes desafios. E quando você se depara, né, com um órgão tão importante, né, que é o braço executivo do Ministério da Saúde, você tem que sim ter essa responsabilidade, essa sensibilidade. Então foram diversos projetos, né, que a gente conseguiu dar carga e estamos colhendo o resultado ainda, né? Muitos chamamentos que tiveram lá na FUNASA, os municípios que foram cadastrados para módulo sanitário domiciliar em área rural, estação de tratamento de esgoto, estação de tratamento de água, projetos de resíduos sólidos. Muitos municípios no estado de São Paulo que têm uma dificuldade enorme de ter um caminhão
né, de coleta de lixo, não tem recurso. A gente está falando de lixo, né? De coletar o lixo, de limpeza, né? É isso que a gente está falando. E tudo isso envolve saúde, né? Claro. Então, é aquilo que a gente vinha falando no início. Então, são recursos e investimentos que são preponderantes para melhorar a qualidade de vida do dia a dia das pessoas. Fabrício, e na Câmara Municipal de Santos, como é que foi 2017? Já falo foi porque a gente já está com o pé em 2018, né? Então, eu acho que foi um ano que começou já a 1000 por hora. Eu venho da gestão privada, para mim tem sido uma grande adaptação, tanto estar como vereador, como estar como vice-presidente da Câmara, ali na mesa diretora. Então, são 2 aprendizados simultâneos, né? Entender, compreender como funciona a esfera do legislativo e também a mesa diretora. É muito diferente, né? Muito diferente para a gente que não está habituado à vida pública. Realmente são adaptações bruscas, né? Só que eu tenho gostado bastante, tem sido muito interessante, né? A gente, esse ano, por mais conturbado que tenha sido o ano, ainda não acabou, a gente está com sessões extraordinárias já, até para amanhã, 10 horas da manhã já começam, eu creio que venham várias delas. Até por conta de um pedido de urgência de alguns projetos que precisam ser analisados e votados, né? Exatamente. O que a gente reclama um pouco é que essas situações, tem situações que são muito importantes e são pautadas de última hora. E isso aborrece um pouco porque não nos dá tempo suficiente para estudar, analisar os projetos. Tem coisa que assim, você precisa debater, né? Chamar audiência pública, discutir com um pouco mais de tempo. Ouvir a sociedade. Exatamente. Né? Que eu acho que foi o grande problema das reformas aí, que são importantes e são necessárias e que estão enfrentando aí principalmente a da Previdência, né? Sim. As outras já passaram, mas a Previdência está enfrentando um certo embate justamente porque não teve conversa, né? Sempre que tem conversa, tem discussão, é muito mais produtivo. Você chega num denominador comum ali, o que é bom para um lado, talvez não seja tão bom para o outro, você equaliza isso e consegue um ponto de equilíbrio bom para ambas as partes, como está acontecendo agora com essa situação do ISS, né, do ISS dos portos que está sendo negociado. Enfim, esse ano a gente chegou a votar algumas coisas que são boas para o Executivo, como, por exemplo, o ISS dos cartões de crédito, para que fique em nossa cidade, né? Você passa o seu cartão de crédito, você faz uma compra no shopping aqui e tal, só que o imposto vai para uma outra cidade. E a partir do ano que vem, esse imposto fica aqui, olha que bom, algo em torno de 30 milhões de reais, que vai colaborar aí para que a gente possa investir mais na saúde, na educação. A gente tem feito a nossa parte aí. É que foi um ano conturbado mesmo, a gente precisa de Quando entra fazer em muita recesso, austeridade. Por volta do dia 15 agora, mas ainda vão ter as extraordinárias. E aí volta quando? Natal. Dia 2, a gente começa a trabalhar, em recesso também, mas dentro da Câmara fica trabalhando interno. Diretamente. E no início de fevereiro, primeira sessão plenária. Já que você tocou no assunto do ISS, eu ia tocar mais para frente, quando a gente fosse falar do Porto. Como é que a Câmara está analisando esse pedido de urgência do prefeito? O aumento dessa alíquota de 3% para 5% já está gerando bastante discussão. Bastante. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. A Câmara vota esse projeto até o fim do ano? Vota. Semana passada, teve uma audiência pública, inclusive eu acabei convocando um amigo meu, não foi nem convidando, brinquei com ele que eu convoquei, ele é professor da FATEC, de gestão portuária, para que nos desse uma luz, né, sobre o horizonte da situação portuária, com relação à concorrência entre os outros portos, né, porque não é só a questão do imposto. Sim. O que isso vai ocasionar? Sim, são os impactos disso, exatamente, né? Quais os impactos? Então, por exemplo, não é que eu, por exemplo, me posicionei hoje eu sou contra o aumento da forma que está sendo proposto. Não é que eu seja contra o aumento em si, mas contra a forma que estão propondo. Por quê? É o que eu falei, eu venho da gestão privada. Então, eu acredito que, assim como na minha empresa, essas empresas portuárias, elas fazem uma gestão para o próximo ano. E creio que essa gestão já esteja fechada, esse planejamento já esteja fechado. É o que a gente chama de planejamento orçamentário. Perfeito. Né? E aí você muda o jogo no meio do caminho. Né? Então, eu acho que, por exemplo, poderia ter sido colocado umas outras situações, é o que eu falo, do debate, isso poderia ter vindo com debates anteriormente, pelo menos uns 6 meses, que isso fosse feito menos talvez... antes do segundo semestre, isso, né? Talvez de forma escalonada, não sei, 3,5, 4, 4,5, 5, para que pudesse haver um impacto menor no curto prazo, né? Agora não sei como é que vai ser, eu creio que vai ser aprovado, pelo que a gente sonda os nossos pares lá, a grande maioria vai ser a favor do projeto. Eu tenho somente medo, eu acho que é válida a proposta, vai trazer, ela vai entrar em vigor dentro da janela a partir de abril, né? Ainda assim traz mais de 60 milhões para a arrecadação do município, é algo que é necessário hoje, né, para que a gente possa arcar com as contas, né, custear a máquina. Porém, eu ainda não sei, eu tenho receio, porque eu não sei o que isso pode gerar com relação A Câmara está buscando
estudos para que entendam os impactos? Porque tem especialistas que dizem que isso vai gerar fuga de carga para outros portos. Perfeito. Vai gerar desemprego, né, numa cadeia que hoje é a cadeia que aqui na nossa região pelo menos sustenta e tem mostrado um aquecimento para a abertura de novas vagas. E tem outros que já defendem, como por exemplo a própria prefeitura, que diz que apenas Santos e um segundo porto ainda não tinha se adaptado a essa alíquota de 5% que já é praticada em todo o país. Então, é aí que a gente volta para a situação do debate, né? Quando eu trouxe o professor Alexandre Machado da FATEC lá para debater, que é só um deles, se tivéssemos várias audiências eu traria outros, a gente entra nessa situação. Como é que a gente vai fazer uma previsão do que pode acontecer? A gente tem outros portos, não só dois, são mais de 2 portos que têm uma alíquota diferenciada, né? E alguns têm alíquota de 5%, mas tem outras isenções que nós não temos aqui. Claro que a gente está falando do maior porto da América Latina, mas temos também nossas limitações de calado e outras que podem interferir na situação, né? A geração de emprego, enfim. A gente vai ver o que vai acontecer. Por exemplo, o Arco Norte, ele daqui a 3 anos, ele passa a Santos como primeiro exportador de granéis sólidos. Então, assim, são algumas situações que a gente precisa pontuar. Eu, não, como eu te falei, a minha parte não é essa área portuária. Eu procuro me inteirar ao máximo e tenho amizades com professores que falam, por favor, nos tragam, exatamente, nos tragam esses tipos de explanação para que a gente possa ter um pouco mais de embasamento na hora de votar. E eu continuo falando, eu acho que por mais que seja necessário, essa não é a forma. Se a gente não conseguir emendar o projeto para que seja escalonado, não vou votar a favor. Júnior, setor portuário a gente costuma dizer aqui, nós temos toda sexta-feira a agenda do Porto e nós costumamos chamar o Porto de nossa joia, né? E nós conhecemos todas as limitações que o maior porto da América Latina possui. Você vai sair candidato ano que vem, certo? Perfeito. Como é que você pretende tratar o Porto? Como é que pretende ser o teu olhar para as demandas do Porto de Santos? Olha, eu tenho acompanhado esse debate com muita atenção, né? Eu gostei muito aqui do posicionamento do Fabrício, porque ele se coloca de uma maneira independente. Isso é fundamental. Você que é um representante da população e está legitimado, e quando você se elege, você recebe um cheque em branco, né? Sim. Você tem que falar em nome das pessoas. E é bacana quando você estuda, né, os critérios técnicos, ainda mais um impacto que pode gerar com relação a essas questões que envolvem o emprego, o dia a dia das pessoas. O Porto de Santos, ele é responsável por 50% do produto interno bruto do país que passa pelo Porto, né? Então, 1/4 da balança comercial está concentrada no Porto de Santos, né? Então, é o 39º porto em movimentação de cargas do mundo, né? Quer dizer, então, assim, tem uma importância substancial para o comércio exterior, enfim, para a economia do país. E a cidade de Santos vive esse dilema hoje com relação a incrementar receitas, né? Que também é um dilema de muitos prefeitos. De muitos prefeitos. Né? Então, você tem que ter uma atenção especial, porque assim, a máquina pública hoje ela é gerida com muita dificuldade, né? Então, o papel do vereador que está lá fiscalizando, legislando, enfim, tem essa responsabilidade de votar os interesses da população. E aí é onde a gente, quando se traz uma discussão desse nível, né, a gente precisa ter todo esse cuidado. Eu, enquanto vereador, eu sempre tomei algumas cautelas, eu sempre fui muito adepto das comissões especiais de vereador, eu criei diversas comissões lá na Câmara Municipal para tratar de alguns assuntos, né, de tamanha importância. E essa questão do aumento do imposto, como o Fabrício falou, olha, da forma como ele foi colocado, deveria ser de maneira gradativa, mudar a regra do campeonato no meio do caminho. É um negócio realmente que você pega as empresas, às vezes, né, numa saia justa e precisa entender o impacto. É lógico que acrescentar 60 milhões e depois no próximo ano acho que são 80 milhões o incremento, né, na receita, é fundamental se você também direcionar esse recurso para obras importantes que vão melhorar a competitividade do porto. Então esse é o grande desafio, né? A gente sabe que os modais, né, ferroviário, rodoviário, enfim, são desafios importantes. Ele falou da questão do calado, né? O porto. A gente vive hoje uma discussão sobre a gestão da privatização da dragagem ou não. O primeiro grupo já se reuniu, deve se reunir agora na próxima semana para a segunda reunião. Mas de prática a gente ainda não tem uma solução, e isso é um problema antigo que se arrasta há anos, né? E que impacta diretamente em quem procura ou em quem investe aqui no Porto de Santos. Exatamente. Agora, tem que tomar muito cuidado. Eu vi que houve uma audiência pública na Câmara de Santos recentemente. Eu acho que são louváveis, né, essas atitudes. O projeto ele foi encaminhado agora, recentemente. Não sei se o prazo da discussão está sendo o ideal para que a gente consiga se aprofundar melhor nesse tema e entender. Eu acho que
o dinheiro que você incrementar no orçamento, ele bem utilizado, direcionado para aquilo que é importante para a melhoria da competitividade do Porto, eu acho que ele é bem-vindo. Então, por isso, uma comissão especial de vereadores para acompanhar, né, o investimento desse recurso, uma vez se ele for aprovado pela Câmara de Vereadores aqui de Santos. E acho que assim, os desafios são inúmeros, né? Essa questão do acesso ao porto, enfim. Né? A entrada de Santos. A entrada de Santos. Então a gente entende que se esse recurso, uma vez bem aplicado e investido na entrada, por exemplo, da cidade, que facilita o acesso ao porto, com certeza você vai estar gerando uma competitividade maior. Existem outros tantos portos no país que hoje já aplica a alíquota de 5% do ISS. Né? Se não me engano, Paranaguá, eu acho que está utilizando 3%, que há essa preocupação de perder um pouco de competitividade para o Porto de Paranaguá. Quer dizer, aí você colocando em risco aí a questão da geração de emprego, enfim, 65% dos empregos concentrados ali no Porto de Santos. Então, assim, são avaliações que precisam ser feitas. Agora, o prefeito é uma pessoa responsável, conhece da máquina pública, né? É um especialista, enfim, também tem que tomar as suas medidas, as suas atitudes até para equilibrar também a arrecadação, porque são os maiores portos do país, salvo engano, acho que são outros 11 tantos portos que em condições de competitividade aplicam a alíquota de 5%. Sim, então é uma discussão que tem que se fazer. Também Santos não pode ficar abaixo né, da média. Agora, pegar as empresas de surpresa também não é o ideal. Então acho que essa discussão ela tem que ser feita de uma forma muito clara, transparente, com a sociedade, dialogando. Enfim, os vereadores têm lá a legitimidade para adotar os seus critérios aí de voto, da maneira que a cidade não perca, né? Eu acho que esse é o grande desafio. E falando de Porto também, eu acho que assim, a modernidade do Porto de Santos também passa muito pela questão da manutenção dos navios, enfim, acho que a gente perde muito por isso também. Então são estudos que precisam ser feitos, acho que essa representatividade na Baixada Santista, através dos deputados eleitos, enfim, né, federal lá em Brasília, que possa estar ajudando nessa discussão para que Santos realmente esteja aí num patamar dos grandes portos aí do mundo. Até porque a gente tem também, a Prefeitura de Santos conquistou uma importante vitória com relação ao IPTU, né? Que também exatamente. Também mais um incremento. Mais um incremento à máquina pública. Mais um incremento de 11 milhões de reais por ano, fora o passivo, né? O que ficou aí para trás, que a gente está aguardando os tribunais definirem se vão ser 2 anos, 5 anos ou a totalidade, que aí beira 800 milhões de reais, né? Isso tem que ser negociado também. Claro que isso é mais do que justo. Claro. Né? Todo mundo paga IPTU, eu pago, você paga, você paga. Sim. E quem usa a área, desfruta a área e lucra com ela. Nada mais justo do que pague. E quanto aos impostos, volto a dizer, Rosela, você está coberto de razão. Eu acho que tem que ter esse incremento, talvez até, não sei se equiparar, mas dependendo da situação, se a gente tiver como oferecer tudo que os outros oferecem, né, digamos assim, no contexto de melhor, e pudermos equiparar, tudo bem, mas de forma gradativa, né, porque o impacto pode ser muito grande. Pelo menos no primeiro ano, né? Exatamente. Pelo menos no primeiro ano, onde eles consigam, de repente, para o próximo orçamento, já prever a aplicabilidade total dos 5%. Eu acho que assim, o desespero hoje de quem está na máquina talvez seja muito grande para poder cumprir a sua responsabilidade fiscal. Sim. Né? Mas também não pode ser a qualquer custo. Eu acho que existem uma série de medidas a serem implementadas, né, na gestão pública para que você preserve uma série de interesses. Né? Você trabalhar com criatividade para aumentar a arrecadação, e aí você tem que calcular bem. Eu acho assim, aumentar o IPTU está totalmente descartado. Né? Então, assim, você vai buscar alternativas aonde você... Eu acho que essa questão do estudo, né, do impacto nas empresas, ele deve ter existido em um determinado momento. Né? E é isso que a gente precisa avaliar. Né? Porque assim, esse dinheiro, uma vez entrando nos cofres da prefeitura, ele tem que, na balança, na média, ele tem que ser muito mais positivo do que negativo. Apenas o recurso para ser de maneira paliativa, para pagar, você concluir o ano fiscal, pagar a folha de pagamento, acertar a folha de pagamento, enfim. Não pode ser cobertor curto, né? Exatamente, você cobre a cabeça, descobre o pé, daqui a pouco os impactos gerados, quando você fizer a média, o balanço, a avaliação, acabou não sendo produtivo.
né, para aquilo que envolve aí a questão da economia local, enfim. Então, eu acho que são desafios importantes, acho que a Câmara de Santos hoje ela é muito bem representada, o Fabrício é um bom exemplo disso, a gente percebe a sua coerência, enfim, a sua formação. Eu acho que isso acaba transmitindo um sentimento para os demais pares na Câmara, para que se trave um diálogo, você vê a importância do Legislativo, né? Sim. Nesse momento. Vale a pena destacar, porque a sociedade acaba, de certa forma, eu sempre digo que a Câmara de Vereadores é a caixa de ressonância da população. Sim, né? Então, tudo que acontece, as pessoas vão diretamente à Câmara. Então, essa blindagem, esse respeito, né, que tem que existir, eu acho que entre os poderes, né, e essa certa autonomia, né, eles são poderes independentes, eu sempre cito isso, né, que precisam sim trabalhar de forma harmônica. E eu acho que esse é um grande exemplo que a Câmara de Santos vai poder dar para a sociedade santista agora, colocando, expondo aí como que esse recurso vai ser positivo para o desenvolvimento econômico da cidade aí para os próximos anos. E abrimos o segundo bloco, dando espaço para as notícias da região. Quem depende do transporte público em Cubatão vai precisar de paciência. Sem acordo com a empresa que opera os ônibus, a greve de motoristas e cobradores continua. Pontos de ônibus lotados. A opção foi o transporte alternativo. Até agora os ônibus nada de passar para aí. E só tem as lotações, a lotação está passando cheia, muito cheia. A semana começou com um teste de paciência para quem depende do transporte municipal. Eu que moro na Serra, na entrada do Pilões, a gente é prejudicada porque tem que sair 5 horas da manhã e as alternativas não chegam esse horário. Se bem que nós estamos de manhã de meia hora, mas até elas chegarem lá, já se passou o horário até de ir para médico, para ir a algum lugar que a gente tem que ir, né? Pagar um táxi daqui para ali R$30, 30, 40 que eles cobram. Que jeito? Sou viúva, velha e pobre, não tem muito capim ruim da perna, andando de muleta e tudo, cheio de dor. Fazer o quê? Não deveria ter feito isso. Por que fizeram isso? Cerca de 200 motoristas e cobradores se concentraram em frente à garagem da única empresa que faz o transporte municipal de passageiros. A categoria reivindica o pagamento do salário de outubro, mais benefícios, além da primeira parcela do 13º. A gente está com contas atrasadas, né? A gente passa o cartão, mas não tem como cobrir. E os juros vêm, a gente não consegue nem pagar o mínimo, porque não estamos recebendo nada. No meu caso, eu tenho aí 5 netinhos que eu tenho que dar de presente, tá? Eu tenho que comprar um peru para fazer, é tradição da família, está muito difícil, a gente não tem dinheiro para nada disso, porque não estamos recebendo nada. A gente deu credibilidade para a empresa, né? A empresa falou que ia estar resolvendo a nossa situação e até agora ela não dá nenhum retorno para nós, não fala nada. E a gente está trabalhando aí já desde julho, né? Sem receber os benefícios na gente. E está chegando o final de ano, a família quer alguma coisa, as contas estão aí, meu cartão virou uma bola de neve, está complicado, super complicado para nós. Os 63 ônibus que servem a cidade ficaram estacionados na garagem. Com a greve, a população ficou sem 15 linhas de transporte municipal. Vale lembrar que existe uma lei de greve que estabelece que pelo menos 30% dos serviços considerados essenciais, transporte é um deles, seja mantido. Toda greve eu defendo, toda manifestação é legítima. No entanto, é preciso haver discernimento sobre o impacto da paralisação, porque a população não pode pagar essa conta. E voltamos com os nossos convidados. Hoje, o Bom Dia Baixada recebe o vice-presidente da Câmara de Vereadores de Santos, Fabrício Cardoso, e o vice-presidente do PSL, Júnior Bozella. Você pode interagir com os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, Bom Dia Baixada, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Vamos falar um pouquinho de saúde, Fabrício? Vamos sim. Como é que a Câmara, como é que você como vereador tem acompanhado as problemáticas que envolvem falta de estrutura em policlínica, falta de remédio, violência contra funcionários? Como é que você tem acompanhado isso? Com relação aos UBSs, por exemplo, na verdade com relação à saúde como um todo, eu vou sempre no local, porque as pessoas marcam muito nas redes sociais, né? Isso a todo momento. Isso é uma ferramenta que veio realmente para tirar o vereador da cadeira dele, que eu acho que é o necessário, e colocar ele na rua. É necessário, sem dúvida. Então, eu vou 3, 4 vezes por semana, a gente vai em UBS. Ontem eu estive na UPA Central pela manhã,
E volta e meia a gente se depara com problemas estruturais também, né? Por exemplo, o Ambev Santos, o Ambev Centro ali, ele está num prédio que não é adequado. Enfim, a gente tenta questionar, se pegar o que eu já apresentei de requerimentos e indicações ali na Câmara, questionando quando serão mudadas tais situações, com relação à estrutura, com relação ao próprio atendimento, falta de medicamentos, às vezes acontece. E grande parte nem é por culpa do município, mas outras sim, a gente poderia ter mais celeridade nesse processo. Às vezes é até eu conversei com o secretário outro dia, eu acho que é até um problema de controle, de gestão. Ter um programa, talvez ter um centro de controle, porque às vezes tem um medicamento, por exemplo, sulfato ferroso, faltou na UBS da Zona Noroeste, mas ela sobra na ponta da praia. Então tem que haver essa interlocução, né? Exatamente, não precisa faltar lá, tem que ter essa... Se não tem lá, traz para cá, se sobra lá, traz um pouco para cá. Automático, né? Então assim, eu acho que tem muito a se fazer, né? A gente sabe que a saúde é algo crítico na cidade. Ainda mais quando a gente vê, por exemplo, o Guilherme Álvaro sem médicos e UTIs pediátricas em falta e crianças morrendo. Exatamente. Lá o Guilherme Álvaro, apesar de pertencer ao Estado, né, alta complexidade, a gente fica triste, porque você vê esse menino, acho que foi Lázaro o nome dele, né? O menino acabou vindo a falecer. Enquanto a gente não tiver atitudes que venham trazer essa melhoria, a gente precisa de UTIs pediátricas. A gente não tem na cidade, a gente tem na Santa Casa. A gente tem 10 leitos. Mas né, é muito pouco, né? E mais 2 pediátrica cardíaca. A gente tem lá nos estivadores, aliás, a estrutura dos estivadores é excelente, mas a gente tem uma neonatal. Lá, neonatal segura aí até 4 semanas. Sim. Teve um bebê que ficou lá, que a gente acompanhou, também o Lorenzo, que também tinha algum problema congênito, né? Uma cardiopatia congênita. Ele acabou ficando lá 2 vezes mais do que o prazo, né? 2 meses e pouquinho, e não tinha para onde levar, porque faltam leitos. O governador Geraldo Alckmin, ele esteve aqui em 2013, ele apresentou uma verba de 2 milhões para criarem esses leitos dentro da Santa Casa, mas até o momento a gente não viu. Acho que agora vão ser criados mais 2 leitos de UTI cardíaca. Ela tem 10 pediátrica, agora vai ser pediátrica cardíaca mais 2, mas eram 10. Né? Porque isso às vezes não dá conta e infelizmente as vidas vão se perdendo porque a fila de espera é muito grande. E a gente está falando de vidas, né? A gente não está falando de um objeto e a gente troca de lugar simplesmente. A gente está falando de Santos, mas o Júnior está aqui para falar, né? Uma coisa que é metropolitana. Às vezes uma cidade ajuda a outra e são 2 vagas, só é muito pouco, né, Júnior? Sim, e Santos muitas vezes, embora, por exemplo, o hospital de Cubatão tenha aberto as portas na semana passada, e isso vai dar um respiro, mas sim, Santos absorve a demanda da maior parte das cidades da Baixada Santista. Eu acho assim, eu ia comentar a questão do hospital de Cubatão, que ficou praticamente o ano inteiro aí fechado. Sim. Né? E isso com certeza acaba gerando uma impacto, sobrecarga, né? Um impacto muito grande na rede de saúde de Santos, que é natural, né? As pessoas acabam por ter uma rede mais estruturada, né? E as outras cidades acabam deixando a desejar, enfim, em alguns aspectos as pessoas acabam canalizando, enfim, vindo todo cuidar da questão da saúde sua, pessoal, familiar, enfim, na rede pública de Santos, né? Eu, quando vereador, eu discuti diversas vezes a questão do hospital regional, né? E as pessoas, enfim, e ali era uma discussão importante porque na época o governo federal estava muito disposto a aplicar esse recurso, né? Não só da construção, mas principalmente do custeio. E a ordem ali era dividir com o governo do estado, né? Então a gente tinha um entendimento, eu criei um movimento muito forte na Câmara de São Vicente, porque quando o Arthur Chioro, o ministro na época, veio a São Vicente, recebeu o título de cidadão, ele falou publicamente, né, daquilo que o governo federal estava disposto a aplicar, né, com relação ao recurso para a construção do hospital regional, e a gente tinha um espaço ali em São Vicente interessante, na época o centro de convenções que poderia absorver, né, um hospital que teria aí 400 leitos, enfim, e o desafio era o Estado cumprir assim os 50% da sua obrigação. Então, eu criei uma comissão, por isso que eu falo muito da SEVES, eu criei comissão especial de vereadores, mobilizei os prefeitos da Baixada, a gente foi numa reunião importante com o secretário de Estado, do nosso pedido. Que hoje o papel quem faz muito isso é o Condesb, né, que tem feito isso. Exatamente. Então, assim, são ações essa que o Fabrício, ele às vezes, ele fala até de uma forma mais reservada, mas, assim, sofre muito o vereador, né? Ele fala, olha, o vereador, ele é acionado, ele é ativado diversas vezes para poder fazer um trabalho, às vezes, que não é dele, ele fazer essa interlocução, porque o vereador não é salvador da pátria, ele não tem caneta, ele não é o poder executivo. Ele não é a vaga, e ele fica discutindo, brigando, lutando, que é um papel importante, né? Sair da zona de conforto, ir até o local, até porque ter a sensibilidade. Exato, mas, teoricamente, assim, você teria que fiscalizar uma coisa, você não tem que ficar cobrando algo que o poder público tem a obrigação de oferecer. O poder executivo ali, no caso, né? Então,
a gente, enquanto homem público, todos nós somos tomados por essa responsabilidade de atender os interesses coletivos. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Você não sobrepor o interesse de poder, né? Sobrepor o interesse coletivo. E saúde é tratar de vidas, né? Como você muito bem colocou. Então, tem que ter uma responsabilidade muito grande. É lógico, a gente espera que Santos não sofra com esses impactos, mas outras estruturas locais precisam ser trabalhadas, né? Lógico, o Hospital de Cubatão ele vai gradativamente atingir as suas metas. Você tem lá 75 leitos, ele vai atender num período do SUS. 70% da população do país se utiliza do Sistema Único de Saúde. A demanda é muito grande, mas você falou bem, tem outros hospitais fechados e que demandam, né, de investimentos. E saúde, às vezes eu falo, é que nem enxugar gelo, né? Porque você faz, mas você nunca consegue minimizar os desafios e impactos. Então, todo o recurso investido em saúde acaba sendo pouco. Por isso essa importância de não perder oportunidades, como nós tivemos há alguns anos atrás, onde o governo do estado não se sensibilizou naquela época de trabalhar em conjunto com o governo federal. Inclusive o vereador na época de Santos, o Evaldo Stanislau, né, do PT, ele em Santos, eu em São Vicente, a gente se uniu. Na época eu até era do PSDB, para que a gente pudesse tratar de um assunto coletivo, né, de interesse de todos. Não tinham bandeiras partidárias. Essas bandeiras, foi até um bom exemplo. E foi junto conosco, através da nossa comissão, na reunião com o secretário de Estado, Davi Wip, mas infelizmente a gente não conseguiu ali reunir o número de apoiadores necessários. E hoje a situação tende a cada vez mais a se agravar, a piorar. E a ausência de um hospital regional realmente acaba sendo um ponto nevrálgico aí para essa questão da saúde aqui na Baixada Santista. E chegamos ao último bloco do programa. A única nadadora brasileira a conquistar uma medalha olímpica pendurou a touca. Aos 34 anos, a atleta da Unisanta, Poliana Okimoto, anunciou o fim da carreira para colocar em prática um projeto pessoal. A dura rotina dos atletas de ponta ainda não foi quebrada. Momentos antes de anunciar uma difícil decisão, Poliana Okimoto dedicou boa parte da manhã a um treino no complexo esportivo da Unisanta. O adeus às braçadas foi durante a entrevista coletiva diante de várias lentes, marcada por muita emoção. Esse vídeo que vocês passaram já me emocionou bastante. Eu estou muito feliz com o momento que eu estou passando. Acho que esse momento todo atleta passa. Todo mundo que está aqui um dia vai parar e vai fazer outra coisa da vida. O clima de tristeza pela despedida foi quebrado pelo técnico da equipe de natação da Unisanta, Márcio Latuf. Apresentou à plateia o livro que conta a trajetória de Poliana Okimoto. Uma nadadora exemplar. Se você quer ser um nadador, para quem está aqui, mire na Poliana, na história dela, lê o livro dela. É importantíssimo isso daí. E olha o livro dela. Já faz um jabá aí, Márcio. Sonhos conquistados e compartilhados com cumplicidade ímpar. Uma vida dentro e fora da água ao lado do técnico e marido Ricardo Sintra. Tudo que eu me dediquei a ela, na verdade, ela acabou realizando os meus sonhos também, né? Então, na verdade, não só ela que se sente realizada, eu também me sinto realizado por tudo aquilo que eu conquistei. Ela foi a primeira brasileira a conquistar uma medalha olímpica na natação, bronze no Rio 2016, e a primeira a ganhar uma medalha em mundiais, em Nápoles em 2006. Nos Jogos Pan-Americanos de 2007, conquistou a primeira medalha do Brasil. Em 2009, ganhou 9 das 11 provas da Copa do Mundo FINA. Neste ano, mais uma conquista inédita. Poliana entrou no Hall da Fama das maratonas aquáticas. É um seleto grupo de notáveis atletas de várias partes do mundo. Na minha carreira profissional já conquistei tudo que eu queria, já no lado pessoal não. Eu quero ser mãe, quero construir uma família, quero viver um pouco, porque o atleta não vive, né? O atleta doa a sua vida para o esporte. Então, eu acho que esse é um momento que eu me sinto realizado, me sinto muito feliz por tudo que eu fiz, pelo esporte. Então, quando eu pesei na balança, o lado pessoal falou mais alto. Queremos que Poliana
ou estando dentro da piscina, continuando o seu desenvolvimento técnico, ou continuando como alguém que está inspirando, formando, dando seu nome a esse grande complexo e constituindo a sua família, porque é isso que a gente quer, né? Trazendo seus filhos para cá, trazendo seu bebezinho, que vai nascer dentro da piscina também, né? Se Deus quiser, dentro desta piscina aqui abençoada. Então, Poliana e Sintra, pensem muito nisso. Pensem na vida de vocês futura, mas pensem neste legado divino que Deus deu a cada um de vocês e que a gente deve perpetuar, eu acho. E não é um ponto final, pelo contrário, é o início de um novo caminho vitorioso, não é? Parabéns a você mais uma vez por essa coragem, iluminação. Conte sempre com seus amigos da Unisanta e os muitos do Brasil que a aplaudem também neste momento. Antes da aposentadoria, Poliana terá mais 3 competições nesta semana no Rio de Janeiro. O pró-reitor administrativo da Unisanta e presidente do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Marcelo Teixeira, disse que ainda tem esperança de fazer Poliana mudar de ideia. A minha condição de dirigente, amigo, sensibilizar a consciência e o coração do nosso casal para que eles mantenham o projeto olímpico de Tóquio 2020. Eu acho que fisicamente ela até tem condições, sim, de até buscar mais uma medalha na Olimpíada. Mas realmente não é uma situação fácil, né? Porque é uma rotina muito complicada e tem que ter motivação, né? Tomara aí que ela descanse um pouquinho durante um tempo aí, depois ela volte a ter essa motivação, esse sonho aí, quem sabe a medalha de ouro, não é não? Vamos ver, pode ser, quem sabe. Vai fazer muita falta em 2020, mas o verdadeiro atleta, o bom atleta, sabe exatamente o momento de parar. É muito legítima a pausa, o encerramento da carreira da Poliana. Ela quer construir uma família e a família é o bem mais precioso que a gente tem. É aquilo que vai conosco até o final da nossa caminhada. A Poliana Okimoto é, sem dúvida, um exemplo de pessoa e de atleta para o nosso país. E voltamos com os nossos convidados. Hoje recebemos o vice-presidente da Câmara de Vereadores de Santos, Fabrício Cardoso, e o vice-presidente do PSL, Júnior Bozella. Ainda dá tempo de você participar através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos ao vivo. Júnior, durante toda a tua trajetória política, você sempre deu muito enfoque à educação. Como que você avalia a educação que é oferecida hoje, ofertada para as nossas crianças na Baixada Santista? Acho que o país padece muito, né? Acho que os números, né, os indicadores são terríveis com relação à questão na língua portuguesa, né, matemática, enfim. O Brasil está muito aquém, está em patamares de países subdesenvolvidos. Quando a gente passa de ano uma criança que não sabe nem ler nem escrever, as pessoas têm dificuldade de interpretação de texto, enfim, né? A evasão ainda é muito grande no ensino médio. Então os desafios são inúmeros. E a Baixada, a gente sabe que uma coisa que eu sempre defendi muito é a questão do ambiente escolar. Se você não tem um ambiente adequado, escolas bem equipadas, enfim, um ambiente saudável, isso é ruim para o aluno, né, e é ruim para o professor também. O professor ele tem que estar motivado também dentro da sala de aula para que ele possa ensinar, né, com muita presteza. Né, e a profissão do professor, né, que seria de cada um, né, de nós, advogados, médicos, dentistas, se não fosse a existência de um professor. Né? Então, é importante a gente destacar que os municípios eles têm que cumprir a sua responsabilidade. Né? Existe lei, né? Você tem que aplicar o recurso determinado em educação, mas muito disso a gente acaba vendo que o dinheiro, às vezes, ele não é direcionado corretamente. Deveria, a gente percebe que os municípios da Baixada hoje têm enfrentado um problema muito grande com relação à entrega do material escolar. Né, do kit, do uniforme. Eu defendi muito isso na cidade de São Vicente, né? Há anos que São Vicente é a única cidade da Baixada Santista que não entregava o kit e o material. Às vezes as pessoas cobravam, brincavam, porque eu criei comissão especial de vereadores na Câmara. Você não consegue fazer uma lei determinando, obrigando o poder público. Eu queria uma comissão para discutir a entrega do uniforme e do kit escolar gratuito. Né? E ali exigir
né, do poder público, né, do poder executivo, do prefeito, do secretário de Educação, que assuma esse compromisso e entregue o resultado. E São Vicente ainda não conseguiu atingir esse objetivo. Nós ali conseguimos fazer reuniões importantes, fazer com que as pessoas se comprometessem, os agentes públicos ali responsáveis na época, mas isso não foi cumprido, não foi atingido, é uma pena. E hoje eu percebo que outras cidades também não estão conseguindo cumprir essas obrigações. Então, aí vem a questão, olha, a crise econômica, a dificuldade no orçamento municipal. Mas nós estamos falando de educação. De educação, como a gente estava falando de saúde agora há pouco, né? São exato. Pontos... Se a gente quer mudar esse país, a gente tem que dar ferramentas para que as nossas crianças sejam seres pensantes. E aí aquela história, né? Olha, governar, administrar é fazer escolhas, né? Então, assim, tudo é prioridade dentro de uma gestão. Eu recebi muitos prefeitos no momento que eu fiquei ali no governo federal, lá na Fundação Nacional de Saúde, e eu percebi o desespero desses prefeitos. Eu encontrei prefeitos lá dizendo que não seriam candidatos à reeleição, prefeitos pensando em renunciar, pela dificuldade de administrar o orçamento. É lógico, se não existir um pacto federativo nesse país o quanto antes, né, os municípios sempre vão ficar à margem dele, com o chapéu na mão, né, mendigando. Que a maior parte da arrecadação vai para o governo federal, só que os moradores moram na cidade, todo mundo mora na cidade. Agora, o orçamento público municipal, ele existe e ele precisa ser aplicado corretamente. E nós precisamos melhorar a educação como um todo, né? A qualificação dos professores, aquilo que eu estava dizendo. Remuneração, enfim, o bem-estar, para que todos estejam motivados e a gente combata realmente. Porque assim, uma sociedade ela é constituída, né, por pessoas de boa educação, de boa formação. Sim. Isso vai implicar fatalmente no desenvolvimento futuro, claro, a nova geração dessas crianças, enfim, até com subempregos que eles irão ocupar no futuro, né? Sem dúvida. Fabrício, quais são suas ações voltadas especificamente para a educação? Então, principalmente na área de educação, eu sou muito cobrado, vou te falar por quem? Pela minha mãe. Minha mãe é professora de português e inglês, meu padrasto de matemática e física. Então, assim, isso é uma coisa que está enraizada em mim. E eu penso tem humanas e biológicas dentro de casa. Exatamente. E assim, quando a gente está falando de educação, a gente não está falando de custo, está falando de investimento, né? Educação é investimento. E assim como vocês já deixaram claro antes, eu acho que é prioridade, porque a educação, com mais educação, vai ter uma saúde melhor você tem. Sem dúvida. Entendeu? A educação é a base de tudo. Então, por exemplo, enquanto vereador, o que eu faço? Eu fiscalizo, eu faço fiscalização, que é o meu programa, que a gente chama de um programa de fiscalização mais efetivo, em diversas UMES. Nós temos 81 UMES. Meu objetivo é que até o final do mandato eu tenha visitado e trazido, de alguma forma, melhoria para cada uma delas. Assim como o Júnior falou, é difícil, né? A gente vê que são 81 escolas, algumas são mais novas, umas são, por exemplo, uma creche nova, o Margaret Buchman, ele é um modelo, uma escola modelo, mas é um ponto fora da curva. Você pega as outras 80 UMES que tem no município, muitas carecem de estrutura mesmo, sabe? Segurança, até segurança que a gente fala é CFTV mesmo, a segurança primária, ar-condicionado na sala de aula, porque Santos, por exemplo, a gente não está falando, Baixada no geral, não é mais um luxo, é uma necessidade, você não consegue num dia de calor insuportável. E a gente sabe o quanto faz calor aqui, né? E tem escolas que tem a parede do lado da cozinha. Nossa. Como é que essas crianças vão estudar? Então, assim, é um contexto muito grande e, mais uma vez, eu falo que aí a gente precisa sair do gabinete, visitar as escolas, conhecer uma a uma. E sentar com o secretário de Educação, né? Sentar com o secretário e cobrar. Das minhas emendas parlamentares, a gente ajudou, acho que foram 13 escolas esse ano. Que bom. Né? Então, assim, alguns pontos que a gente fala, poxa, isso tem que mudar. É claro que a gente sabe que a verba do vereador ela é muito pequena e restrita em comparação ao que precisa ser feito. Sim. Mas a gente pontua, senta com as diretoras, por exemplo, da escola, senta com o secretário e fala assim, olha, eu preciso de tantas coisas. A principal que eu posso mandar é essa aqui, eu estou mandando. Então a gente conseguiu, de alguma forma, auxiliar e mudar, né, efetivamente a vida de algumas crianças a partir do ano de 2018, isso eu acho que é muito importante. Sem dúvida. E Santos ainda tem uma vantagem, porque o vereador tem a prerrogativa de fazer as emendas, né? Sim, acho que é a única cidade da Baixada que faz isso, que a Câmara tem essa Espero que seja precursora, né? Que todas as outras possam Eu apresentei, ao término do meu mandato, um projeto de lei nesse sentido, né? Das emendas impositivas na Câmara, porque o vereador tem a sua cota de participação, direcionamento correto. E a sua além de fiscalizar, mas e a sua liberdade de atuação, né? A sua independência. Dentro do seu segmento onde ele... A gente tem pouco mais de 5 minutos e eu quero encerrar o nosso programa dividindo com vocês a seguinte pergunta. Ano que vem a gente tem uma eleição extremamente importante, é a primeira depois da descoberta do maior esquema de corrupção do nosso país e temos muita gente desacreditada na classe política. No entanto, a única forma de mudar a história do nosso país é através do voto.
como convencer os eleitores a irem às urnas? Olha, acho que o principal desafio é você não demonizar a política, como vem acontecendo, porque isso faz realmente com que as pessoas se afastem, né, do processo eleitoral. Então, assim, a sociedade ela é gerada, né, ela é composta por pessoas, por seres humanos, por cidadãos dentro da sua formação, né, da escola e vai passando pelo seu estágio da vida. Alguém dessa sociedade vai poder participar de um processo político, vai lá se apresentar, como o Fabrício, que tem a atividade profissional dele, empresário, assim como eu que sou empresário, assim como outros tantos, né? E a gente sabe que dentro da sociedade existem pessoas de bem e pessoas de mal. Sim. Cabe a nós, eleitores, escolher o que tem de melhor para não... E assim, a política ela é muito complexa, né? E a taxa de renovação, ela vem seguindo aí uma queda significativa, né? Na França, agora com a eleição do Macron, teve um aspecto muito interessante, 78% do Congresso, né, foi renovado. Isso no Brasil aconteceu nos anos 90, acho que a eleição do Collor teve 62% de renovação, e de lá para cá a renovação ela foi caindo. Eu acredito que essa eleição seja um momento da renovação. E a importância é que as pessoas participem, que as pessoas não gerem essa descrença, porque é através da política que faz né? a transformação de uma sociedade. Eu acho que o importante é conheçam seus candidatos, busquem informação, busquem... Não generalizar é importante. Em todas as instituições a gente tem as maçãs podres. Tem que bater nisso, porque tem juiz de direito que se comporta de forma equivocada. Sim. Quer dizer, assim, são pessoas, a sociedade tem pessoas de bem e pessoas de mal. São as maçãs podres. Nós vamos ter que levar para a política aquilo que a gente depurar e detectar que seja do bem e de melhor, para que falem em nosso nome, sempre não permitindo sobrepor aquilo que eu falei, os interesses coletivos, né, por causa de um plano de poder. Sem dúvida. Fundamental. Eu acho que agora também, com a situação da ficha limpa, não sobraram muitos, né? Infelizmente ainda tem muitos velhos na política, velhos que a gente fala que aqueles que já estão há muitos anos, a questão da renovação. Exatamente, que fizeram daquilo uma profissão. Então assim, eu acho que agora é a hora, a gente tem a condição com as redes sociais, né, de pesquisar com a internet, não digo só redes sociais, com a internet, pesquisar a vida pregressa daquelas pessoas que você tem interesse em votar, sabe, procura, não é porque ele está lá no topo da pesquisa que não troque seu voto por uma cesta básica, por uma vaga, por uma promessa. Vai te custar muito caro isso depois, a gente vem acompanhando isso ao longo dos anos. Vamos mudar essa cultura, né? Exatamente. Quando a gente brinca lá na Câmara, quando tem o Câmara Jovem, né? Sim. Aliás, amanhã é o encerramento, né? Da legislatura. E tem até um projeto da Câmara Jovem que a gente está tentando trazer na prática, né? Porque lá são projetos que eles vão bolando ali, tenta trazer para a prática. E é legal que é uma maneira de aproximar, desmistificar, mostrar que é necessário. Aproximar o jovem da política. É necessário essa participação, são dali que vão surgir os novos políticos, né? Eles vão dar condução para o nosso país. Então a gente tem que incentivar e mostrar que o Nebozella falou, para de endemoniar essas situações, demonizar e endemoniar. Eu falo brincando que são os dois, né? Porque assim, a política é a única arma que a gente tem. Ou é a guerra ou é a política para mudar um país. A gente opta pela mais lúcida. Vamos optar pela mais lúcida, sem dúvida nenhuma. O nosso tempo acabou. Fabrício, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Para mim estar presente, agradeço o convite. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigada, Júnior, pela tua participação. Boa sorte ano que vem na disputa. Eu acredito que, se a gente está falando de renovação, nós temos aqui duas jovens lideranças na mesa. E eu acredito e eu compactuo que eu acho que nós precisamos de uma renovação nesse país. Sim. Muito bom dividir a mesa com o Fabrício, né? Acho que é um vereador atuante, a gente percebe que a Câmara de Santos realmente está bem representada e você, acho que é um dos grandes expoentes aqui da cidade de Santos. Aí. Espero que você tenha vida longa na política, que é isso que nós precisamos. Né? E conte sempre com a minha participação. Sempre que puder, muito bem-vinda. Me convide, que eu faço questão de estar presente. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Lembrando que a Santa Cecília TV já está em HD no canal 513 da NET. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã. Tchau!